Continuar falando sobre esse assunto, porque o Thiago Crespo foi até Jundiaí, foi até o Paulista de Jundiaí, para saber qual que é a postura do clube a partir desse momento, né? Se vai atrás do jogador, se é vítima, o que acontece lá com o clima, porque acabou com um trabalho de preparação para jogar uma Copa São Paulo, que o time estava numa final. E aí, Thiago, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, Ale? Muito boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha, está na área. Nem tudo tão bem por aqui, né? Para os jogadores do Paulista, para a comissão técnica, enfim, todos eles que fizeram uma campanha impecável até aqui. Foram 8 jogos e 8 vitórias na Copa São Paulo. O time tinha a melhor defesa do campeonato também, aliás, o Brandon ou Elton também tinha uma responsabilidade grande por isso. Apenas 2 gols sofridos nesses 8 jogos. Eu acompanhei, inclusive, os últimos 2 jogos do Paulista aqui no Jaime Sintra e a atmosfera que a gente encontra por aqui contrasta com aquilo que eu vi nos últimos 2 jogos, tanto contra a Chapecoense como contra o Batatais. Claro, também porque o estádio está vazio, o Paulista lotou o estádio Jaime Sintra aqui em todas as ocasiões em que entrou em campo na Copinha, sobretudo nessa reta final. A gente vai ver imagens, inclusive, do Brandon aí atuando na Copa São Paulo, foi um dos principais destaques da equipe nessa reta final principalmente. Mas o que chama a atenção da gente aqui é que, claro, todo mundo muito cabisbaixo. O time sub-20 treinaria agora às 3h30 da tarde, Ale, para fazer já a preparação para a grande final contra o Corinthians. Detalhe curioso, o Paulista, exatos 20 anos atrás, foi campeão da Copa São Paulo, a única vez, a única oportunidade em que o clube foi campeão da Copinha, em 97, e o atual treinador, Humberto Lauser, era zagueiro daquele time. Então, para o Humberto também tinha, enfim, uma simbologia muito especial chegar à final 20 anos depois, agora como treinador. E foi ele que a gente, enfim, que a gente encontrou por aqui agora há pouco e a gente conversou com ele. Ele é que vai passar mais ou menos qual é o sentimento dos jogadores e da comissão técnica diante desse caso do Brandon. É decepção, frustração, são sonhos perdidos, né? A comissão, junto com esses meninos, a gente está há 23 dias aqui mergulhando, só vendo os adversários, vendo nossos jogos para corrigir, para avançar cada vez mais. Infelizmente, com a atitude totalmente errada de um ser humano, todos os sonhos aí desses garotos, nossos sonhos, vão por água abaixo. Depois que foi feita essa denúncia, você teve uma conversa com ele, perguntou se havia alguma irregularidade. Queria que você falasse quando foi esse papo e também como é que foi essa conversa entre vocês. Eu fiquei sabendo antes da janta de sábado, né? E foi falado e até então eu falei que tinha que chamar o atleta no momento, independente o que iria acontecer, porque eu trabalho com formação, eu trabalho com a verdade, eu não posso faltar com a verdade. Além de eu formar atleta, eu tenho que formar homem primeiro. E conversei com ele, falei tudo que estava ocorrendo, da denúncia, e se ele confirmava, naturalmente ele confirmou que era ele mesmo, e eu falei o que poderia ocorrer. Eu falei, se você lá no passado, se você foi induzido, se você viu a única maneira, foram as minhas palavras, a única maneira de tirar a sua família, de você ter uma vida no futebol fazendo esse algo errado, você está tendo a oportunidade agora de parar aqui, porque a polícia vai vir. E ele falou, não, professor, pode trazer qualquer exame, qualquer coisa, que eu falei que a única prova que você tem é o seu corpo e sua digital. Eu nem sei qual exame que são cabíveis. Ele falou, não, pode trazer qualquer tipo de exame que eu estou aqui para fazer, sou eu mesmo. Tá aí, todo mundo com quem a gente conversou fez questão de registrar que o Brandon a todo momento foi muito frio, né? Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe, Ale, a gente viu o Humberto ali falando dos 23 dias, ele ficou aqui alojado no estádio também durante esses 23 dias, e ele disse o seguinte para mim, o que ilustra o fato de eu ter focado tanto nessa Copa São Paulo é que eu nem sabia, ontem eu fui para casa e soube das rebeliões nos presídios, no Brasil inteiro, minha mulher até me perguntou, em que mundo você está vivendo? Ele falou, o mundo da Copa São Paulo, quer dizer, 23 dias, 24 horas por dia focado, acompanhou o jogo do Corinthians, aliás, ontem, em Barueri, e quando voltou, diz que já recebeu várias mensagens no celular dando conta dessa história. Disse inclusive que a mãe dele, mãe do Humberto, ligou para ele chorando assim que saiu a decisão da Federação Paulista. Mas a gente conversou também com alguns dos jogadores que fazem parte do elenco sub-20 do Paulista aqui. O goleiro Enzo e o atacante Arthur, que jogou com o Brandon desde o Nacional. Vamos ouvir o que os dois falaram. É difícil até falar, foi um balde de gelo. Foi do nada essa notícia aqui pra gente, eu não estava sabendo. Ontem eu saí do jogo com esse sentimento, eu saí triste, né, porque eu não ia jogar a final, mas saí alegre também por ver que todo mundo batalhou e conseguimos atingir o nosso objetivo, o nosso sonho, que era chegar no Pacaembu e jogar uma final. Mas, cara, é triste essa história, porque
todos nós convivíamos com ele ali. Eu não tinha muita intimidade com ele, porque eu era da cidade, então eu não era alojado, mas os meninos conversando com ele, ele nunca demonstrou que ele mentia, essas coisas, mas agora é entregar nas mãos de Deus, que ele sabe o que faz. É um sonho que foi embora, né? Mas todo mundo ali dentro de campo demonstrou que queria, que a gente fez a nossa parte ali dentro e todos viram isso. E agora os atletas que continuaram aí a seguir carreira, porque todo mundo tem um grande futuro pela frente. Desde o Nacional a gente tem contato, né? A gente jogou junto lá, a gente veio para cá também junto, mas ele nunca demonstrou ser outra pessoa, né? Ele sempre demonstrou ser o Brandon. Não, nunca suspeitei, porque como ele agia como uma pessoa tipo da nossa idade, nunca demonstrou ser maior, tá ligado? Mas de ser ter 22 anos ou algo assim, algo desse nível. Qual o sentimento em relação a ele agora, depois dessa história toda? A tristeza, né, cara? É um cara que eu convivia ao dia a dia, ser que eu nunca pensava que fosse ter sido, né? Uma pessoa totalmente diferente do que ele demonstrou ser. E a frustração por não estar na final da Copinha agora? É enorme, né? A gente, como os 9-7, que é o último ano de taça, é muito frustrante isso. Muita tristeza. Tá aí, Ale. Ironicamente, aliás, o Brandon nem disputaria a final da Copa São Paulo, porque ontem recebeu mais um cartão amarelo, estava suspenso, portanto, não disputaria a grande final contra o Corinthians. Para finalizar aqui, os jogadores disseram também que conversaram com ele ontem, depois da partida, trocaram ainda ali mensagens pelo WhatsApp, e ele disse que iria para São Paulo procurar defesa, depois disso não apareceu mais, o pessoal está tentando ligar, comissão técnica, jogadores, todo mundo tentando entrar em contato com o Brandon, mas ele não atende. Conversamos também com a moça que trabalha na lanchonete, bem em frente ao estádio aqui. Ela disse que o viu pela última vez ontem, no fim da tarde, com uma mochila. Ele comeu um sanduíche ali, disse que iria passear e depois voltava. Não voltou mais, portanto, o pessoal ainda procurando contato com o jogador, tá certo, Ale? Certo, Thiago. Obrigado pelas informações. Atrás do Brandon, que não é Brandon, né? Para os próprios jogadores não sabem quem ele é, com quem eles conviveram nesse tempo todo, e muito cruel, né? Com os outros jogadores, com a expectativa, com o sonho de jogar a Copa São Paulo, com transmissão do Sport TV, né? Todo mundo olhando, chamando a atenção de todos outros clubes, do próprio time de cima do Paulista de Jundiaí. Enfim, é muito triste para os outros jogadores. Thiago, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. O Thiago vai contar essa história melhor na programação do Sport TV, com uma reportagem especial no Sport TV News.